É uma alegria estarmos juntos. Pode não ser para todos. Para mim é uma grande alegria, não imaginam quanto. Sinto o coração mesmo preenchido. Eu vou vos convidar a acompanhar a leitura do livro Pão Nosso. Cujo título da lição é Ao Partir do Pão. E Emmanuel Espírito vai nos falar a respeito desta passagem. Está no Evangelho de Lucas, em que surge o seguinte relato. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido ao partir do pão. E Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, vai nos fazer comentários a respeito desta passagem. Muito importante o episódio em que o Mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguira-os qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido e somente ao partir do pão reconhecem o Mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e acreditaram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade, se o procuras apenas na divisão de bens fragmentários e perecíveis. Nós vamos fazer uma oração. E Carlos, pode colocar o ecrã para cá se quiser. No final, eu envio-te o slide, que vamos fazer um convite para, de forma orientada, fechemos os nossos olhos durante alguns instantes e nos preparemos para a oração. E eu vou fazer esta leitura e nós vamos mergulhando, aceitando e vivenciando aquilo que Joana d'Ângeles nos propõe. Então sentimos a nossa respiração, estamos em paz, tranquilos e serenos. O psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e conduz-me todos os dias da minha vida. Eu coordeno os meus movimentos, elejo a meta e avanço. Submeto-me a essa força vital. Tudo se me torna acessível e chegarei ao bom termo das minhas aspirações em paz. Aos nossos amigos da espiritualidade que aqui se encontram, trabalhadores do Cristo, rogamos o auxílio para a sintonia necessária, para que juntos coloquemos em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus, amigo e companheiro de todas as nossas horas. Viemos buscar-te nesta manhã, em conjunto,
para sentirmos a harmonia e o teu convite para a paz. Conquistá-la dependerá de nós, Jesus. Mas as ferramentas, o exemplo marcante já nos deixaste à disposição. Assim, reunidos em teu nome, rogamos que permaneças conosco, envolvendo-nos na tua paz, inspirando-nos na nossa busca e beneficiando tantos quantos necessitem, através, quiçá, das nossas melhores emoções e propósitos. Assim, iniciamos o singelo encontro desta manhã, importante por ser realizado em tua companhia. E que assim seja, querido amigo. Obrigado, Zogal. Nós estamos num centro espírita, um núcleo cristão. E isto funciona como um hospital e uma escola. O hospital auxilia-nos a dirimir um pouco as nossas dores, dificuldades, características emocionais, ansiedade, alguma perturbação por algo que nos tenha atingido de forma mais ou menos marcante. Então é esse apoio espiritual. É um hospital. São autênticas cirurgias no nosso campo espiritual. Entretanto, para que depois se consolide essa cura, esse amparo, é necessário que haja a escola da vida, ensinando-nos a perspectiva do que nós estamos a fazer na Terra, quais são os nossos objetivos, o que vamos encontrar depois daquilo que chamamos vida, que é vida, também é vida. Então, esta é uma jornada maravilhosa. Eu, particularmente, estou muito feliz com esta encarnação, não porque acerte sempre, ou porque acerte muito, ou porque acerte menos, mas porque é a melhor encarnação que eu tenho, e eu posso garantir isto, que é a melhor encarnação que todos que aqui estão têm. É a melhor oportunidade. Nós nunca tivemos tanta luz numa só existência. Luz, conhecimento. Então, nós sabemos bem o que estamos a fazer na Terra, quais são os nossos propósitos. Mas para tal, eu também gostaria de saber quem é que está a vir a casa pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Já conhecem? Ótimo, muito bem. Muito bem. Sejam muito bem-vindas. No final estou disponível para algum esclarecimento. Vamos trabalhar? Então vamos. Informar-vos que, já que eu falei que é uma escola, temos a Biblioteca Francisco Xavier à disposição. Eu sei que é mês de agosto, estamos de férias, mas se alguém desejar, basta falar com quem mesmo? Carolina. Com a Carolina. Tudo bem. Está bem? É só falar com a Carolina. Se não souber, pergunta quem é, já descobrem. Está bem? Mas a Biblioteca Francisco Xavier, mesmo estando em agosto, pode não estar ali o equipamento, o material, mas há sempre disponibilidade. Relembrar que este sistema, né, de comunicação também podem encontrar aqui é o Facebook, não é? Não, é o YouTube. No YouTube, ou seja, quando quiserem ver alguma coisa, alguma palestra que tenham perdido ou que achem que seja interessante, alguma dúvida, está disponível. E depois também a página do Facebook. Portanto, estejam à vontade para se inscrever, para dar os likes, seja como for. Mas inscrevam-se, porque há aqui um detalhe curioso. No Facebook não é inscrição, pois não? É seguir, não é? Sigam, porque, por exemplo, há 2 semanas atrás, sensivelmente, nós estivemos num convívio. E houve pessoas que vieram para cá. Por quê? Porque não acompanharam a informação aqui, mas depois podem sempre ir sabendo das notícias da instituição. Combinado? Tudo bem? Então as portas estão sempre abertas. Vamos estudar hoje uma parte deste livro maravilhoso. É um livro terapêutico, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei que 99,9% das pessoas que estão aqui já têm o livro, já o conhecem. Perdão, já o têm, conhecer é outra história, né? Nós estamos sempre a aprender pela sua terapia. E hoje, em especial, nós vamos tratar do segundo item, da segunda parte da introdução, que fala sobre a autoridade da doutrina espírita
e o controle universal do ensino dos Espíritos. O próprio título já nos vai auxiliar. Quando se fala aqui em autoridade, há uma lógica importante, que é, não é autoritarismo, é autoridade. Ou seja, o que é que, por exemplo, nos diz que a mensagem de Jesus ela vai para além daquilo que comumente as pessoas falam? Onde é que está a autoridade de Jesus? Por exemplo, não é nenhuma verdade vincada, mas é um conceito que sabemos que esse sim é verdade. O que é que estrutura as palavras de Jesus? O que é que lhe dá base e permite que 2000 anos depois estejamos reunidos aqui em nome de Jesus? A sua superioridade moral. Superioridade moral. Estejam à vontade, está bem? Porque no almoço é só depois, para quem não tomou ainda. Então, Jesus falou. E o que é que embasou as suas falas? O amor, muito bem. Nós estamos com dificuldade porque normalmente é a parte mais difícil para nós. Tadã! Interessante isto, não é? Gente, você sabe. A lei divina. Soma-se. Vai somando. O exemplo. O que estrutura as palavras de Jesus é que ele exemplificou. Ele disse, perdoai 70 vezes 7 vezes. Né? E nós dizemos assim, porque era Jesus. Por quê? Porque a nossa prática é que é mais difícil. E Jesus, quando no alto do madeiro, no supremo momento, para além de outras várias situações em que ele o prova, ele diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então esse é o grande legado de Jesus. São os seus ensinos absolutamente terapêuticos, estruturados aonde? Na sua prática. Tudo bem? Amigos comundantes? Sim? Ok, muito bem. Então vamos lá. Isto é que dá autoridade. Okay? Então, quando se fala em autoridade, não é autoritarismo, não é nada disso, não é? É mesmo autoridade. E ele vai buscar, Allan Kardec, o controle universal do ensino dos Espíritos. Então vamos lá encontrar aqui. O que é que vai acontecer neste processo? Exatamente isto. Allan Kardec, para falar sobre este processo da autoridade da doutrina espírita através do controle universal dos Espíritos, vai nos trazer uma série de valores e conceitos que estruturam esta ideia principal. O que é que vai acontecer? Ao longo do estudo, nós vamos sair daqui hoje 4 da tarde, era aquilo que estava combinado, não era? É mais ou menos isto? Ao longo do estudo vamos ver conceitos que parecem soltos, mas que vão embasar esta ideia da autoridade da doutrina espírita. Primeira coisa, que está em nota de Allan Kardec, e isto é importante, quanto aos médiuns, abstivemo-nos de nomeá-los. Na maioria dos casos, não os designamos a pedido deles próprios, e assim sendo, não convinha fazer exceções. Não é preciso identificá-los. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo sai, já está no prelo, está pronto ali a ser divulgado, muito trabalho já foi feito. E Allan Kardec recolheu milhares de mensagens vindas da espiritualidade. Ele coordenou o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo, vocês já nas semanas anteriores também viram isso, de acordo com a temática do ensino de Jesus. Não é cronológico, é pelos temas. Então ele foi juntando uma série de orientações espirituais e estruturando mais ou menos da seguinte forma. Mais ou menos, fica por minha conta, né? A própria mensagem de Jesus traz temas e ele vai buscar esses temas. A seguir, vai fazer as considerações dele próprio sobre tudo aquilo que ele já estava a conhecer sobre o mundo espiritual. Ou seja, ele pega a mensagem de Jesus, aplica-lhe o ponto de vista agora da espiritualidade e depois vai somar, para corroborar o processo, mensagens vindas da espiritualidade que corroboram o quê? O conceito moral daquela passagem. Tudo bem? É assim que é feito o trabalho. Ora, ele utiliza-se de quê para receber as mensagens espirituais? Médiuns. Utilizando-se de médiuns diretamente, ele, ouvindo mensagens de outros núcleos espíritas nascentes, é assim que vai surgir o Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem do Cristo, o pensamento dentro da doutrina espírita pela ótica espiritual e o reforço através das mensagens espirituais. Tudo bem? Estamos? Daí esta observação de que os médiuns não têm os seus nomes
É fácil perceber depois, ao longo de todo o estudo da doutrina espírita, que a grande dificuldade no campo mediúnico é a vaidade. Mas por quê? Os médiums são vaidosos? Eu só vou dizer uma coisa. Todos somos médiums. Perceberam? Tudo bem? Então os médiums são vaidosos? São. E não somos. Todos somos. E aonde é que está o grande escolho? Onde é que está aqui o grande engano, volta e meia? É nós nos arvorarmos a pensar que a mensagem espiritual ela é elevada por minha conta. E não é. Se a mensagem espiritual que vem da espiritualidade, a mensagem é da espiritualidade. O nosso trabalho é tornar-nos aptos a receber com a maior simplicidade e pureza possível esse conjunto de mensagens. Tudo bem? Tudo simples? Ok? Então vamos. Vamos falar sobre a autoridade. Então o que é que pensa Allan Kardec e como é que ele explica esta questão da autoridade? Que força tem a doutrina espírita? Se a doutrina espírita fosse de concessão puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Apenas uma pessoa. Okay? Mas como não é de concessão puramente humana, terrestre, encarnada, é espiritual, então aqui já vemos que toda a mensagem, toda a sua estrutura está baseada na espiritualidade. Muito mais alargada. Senão seria só uma pessoa. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mistério acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Aparece uma pessoa que diz, olha, eu recebi estas mensagens todas, então vamos mudar o conceito e o paradigma da nossa sociedade, porque eu recebi. Isto traz muitos embaraços e muitas dificuldades. O que é que nós vamos ver ao longo das perspectivas de Allan Kardec? É que ele vai colocando a ideia, o que é que aconteceria se fosse uma ou outra pessoa a receber e não um conjunto. Reparem uma coisa. Até nós vamos avançar, mas olhem a importância disto. Nós estamos aqui reunidos no Centro Espírita, estamos a estudar, a conversar. Aliás, por favor, coloquem questões, estejam mesmo à vontade. Já sabem, tem que ser um de cada vez, está bem? Que é para não haver dificuldades depois de comunicação. Mas nós estamos envolvidos num projeto espiritual superior, milenar, para não dizer muito mais tempo de projeto, porque é fácil imaginar que se nós estamos na Terra e a Terra é a nossa nave-mãe para o nosso desenvolvimento, não disseram assim, olha, vamos pôr lá um pessoal. E agora, o que é que a gente faz com eles? Vamos fazer isto. Não é assim que funciona. Há todo um projeto programado há milhões de anos. Posso dizer isto? Posso dizer isso à vontade? Posso. Estão a dizer que sim? Okay. Há milhões de anos temos todo este projeto em andamento. Ora, se nós conseguimos perceber em consciência de que há todo um trabalho da espiritualidade para nos favorecer enquanto encarnados e que depois nós fazemos o ciclo e voltamos para a espiritualidade, o que é que nós vamos fazer por aqueles que ficam no lugar onde nós estamos? Exatamente a mesma coisa. Nós vamos ser os benfeitores, os colaboradores, vamos crescer e aprender, trabalhar, desenvolvermos enquanto espíritos, mas estaremos em auxílio. Porque imaginem o seguinte, imaginem que todos nós, sendo uma verdade, mas imaginem que todos nós somos filhos de um único casal. Eu já não vou falar Deus, está bem? Um único casal. E eles dizem assim, olha, agora os nossos filhos vão aprender estas e aquelas lições e vão sair daqui do ambiente onde nós estamos e vão para outro lugar. Nós não teremos facilidade em comunicar com eles porque é bom que eles cresçam, que eles aprendam as experiências. Ora, nesse processo há uma orientação à distância que vai nos acompanhando. Depois de nós resolvermos o nosso crescimento e por aí afora, nós temos um prazo e retornamos à casa de origem. Ora, depois, na casa de origem, os irmãos que vieram, aliás, que ficaram ali apoiados, vêm eles. E assim o processo vai. Repare, por isso é que eu digo que é a nossa melhor encarnação. Porque isto é uma consciência de que nós não estamos a viver na Terra para a eternidade. Nós somos espíritos. E isto é uma passagem, é o momento da nova relação, da nova forma de ver os nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, seja como for, nosso patrão, nosso empregado, a pessoa na rua, vale inclusive para o trânsito, vale para tudo, é este nosso crescimento, o autodomínio. Então,
perceber que se a espiritualidade vem num conjunto trazer-nos mensagens e orientações, são aqueles pais que disseram, olha, eles agora já estão em melhores condições de perceber. Já prepararam melhor o ambiente, as comunicações lá já estão prontas, os equipamentos estão a funcionar. Os equipamentos normalmente são os médiums, está bem? Então, é esta consciência de responsabilidade. Porque nós estamos aqui a falar de autoridade da doutrina espírita, muitos podem pensar assim, que coisa, não é? Parece estar acima dos outros. Não é isto. É só para perceber que, no fundo, há uma organização. Mas essa organização é para o espiritismo? Não, gente. Para todos. Não há religião que salva e outra que não salva. Quem não salva somos nós. E atenção, que salvar é progredir. Não é salvação que seria um contrassenso. Eu vou ser salvo. Salvo do quê? Deus não é pai? Eu então vou me salvar do quê? Repare, às vezes nós utilizamos as palavras e nem nos apercebemos dos conceitos. Então a salvação é progresso, é progredir, esta é a lógica. Está bem? Então se os espíritos, se fosse só para um homem a dizer isto, nós não teríamos o conjunto das ideias a nos abarcar estes conhecimentos que nos dão um consolidar da vida. Okay? Teríamos que acreditar nele. Agora, então, dentro desta ordem, o que é que estes pais, e neste caso estamos a falar de Deus, na sua providência divina, providência é o conjunto de leis, o que é que Deus faz? Incumbiu os espíritos de levá-la de um polo a outro. O quê? O conceito da doutrina espírita. Podia ter outro nome. Manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Ou seja, não é o privilégio de um ou dois. Quando surgem as mensagens, é uma espécie de Pentecostes. Sabe, Pentecostes, aquele momento em que em que os discípulos, já sem a presença de Jesus física na terra, vão ao mercado e nesse mercado surge como se fosse uma pomba, uma luz, e através da mediunidade faz com que esses discípulos, seguidores de Jesus, comecem a falar com as pessoas em diversas línguas. Conseguem comunicar. Então esse é o Pentecostes, é uma mensagem mediúnica através dos discípulos do Cristo que se transformaram nesse telefone, nesse equipamento que hoje nós vemos, né, de comunicação, a falar em várias línguas. Ora, é transportar esse mercado para o planeta. Inúmeros espíritos, através de inúmeros médiuns, pelo planeta todo, em simultâneo, no mesmo período de tempo, a receber um sem fim de mensagens da espiritualidade. Já estamos cá. Foi isso que estivemos a ver na semana anterior. Então não é privilégio de um médium, nem de um espírito, nem de um país, nem de uma aldeia. A aldeia foi o planeta todo. Argélia, Estados Unidos, Brasil, Austrália, Rússia, inúmeros países aqui pela Europa. Foi um corrupio de mensagens a chegar. E nós vamos acompanhar aqui um pouco a ideia de Allan Kardec. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Está pelo mundo. Quem for buscar os jornais de época de Paris, estamos a falar do século XIX, 1860, 1850, mesmo antes de surgir o Livro dos Espíritos, nos jornais havia notícia que era apanágio as pessoas se reunirem para ir verificar manifestações das mesas que giravam. Então até escolhiam uma mesa, pé de galo, tinha que ser 3 pezinhos, senão não funcionava. Então imaginem, ou seja, era muito rudimentar este conceito, e cada um pensava como pensava, e qualquer coisa que um espírito dissesse, até mesmo que seja leviano, as pessoas acreditavam. Então isto foi um movimento muito grande, e em vários locais isto tudo foi registrado pela própria imprensa da época. Tudo bem? Questões? Estamos bem? Sim? Podemos? O que é que isto proporciona? Se são milhões. E recebendo mensagens espirituais. Proporciona isto. A garantia para cada um e para todos. Ou seja, não é um que fica com o peso todo de fazer o trabalho, sofrendo todas as dificuldades que nós sabemos que quando
trazemos uma novidade que mexe com as consciências, o que é que acontece? Um dos registros está com Jesus, e um já previa Sócrates na alegoria da caverna, em que vens trazer uma nova mensagem, nós não aceitamos, porque dói a mudança. Eu vou dizer isto, isso é um parênteses. Às vezes, não para bem nosso, e eu não vou dizer que também para mal nosso, nós nos acomodamos a determinadas dores e achamos-nos vitimizados por isso e queremos mantê-las. Porque isso, de certa forma, nos coloca no papel da vítima e não do algoz. Então, esta lógica, né, da nossa vivência tem muito a ver com este processo. Garantia para um e para todos. Ou seja, quando nós estamos a receber as mensagens espirituais, se nós as acolhemos, vivemos, ampliamos a nossa existência pensando no próximo, não somos nós que temos que carregar aquilo. Nós estamos a dividir. Então, protege o indivíduo e depois protege todos. Por quê? Porque quem está conosco sente as nossas emoções. Sabe qual é a nossa proposta de vida. E muitas vezes nós estamos a educar os nossos filhos dizendo coisas e fazendo outras. Por quê? Porque não pensamos no todo. Naquela primeira mensagem que estivemos a ler e a tentar, alguns conseguimos, outros não, é natural, fazer com que fluísse esta energia, não é? Em nós e no fundo até entre todos, no final está escrito, não é? A Joana Dantes coloca ali, que nós alcançaremos as nossas metas. Mas essas aspirações, nós vamos alcançá-las, esses anseios elevados, em paz. Em paz. E essa é uma grande conquista. Quando a espiritualidade nos coloca no nosso trabalho individual de melhoria, não é só para nós. É para quem está conosco. É muito interessante. O testemunho de uma mudança implica auxílio e segurança para quem está conosco. Olha a nossa responsabilidade. Já não é só olhar para mim. Espera aí, ok, sim senhor, eu vou fazer esse esforço e vou passar para o outro. Então, muitos médiuns receberam a mensagem, mas sentiram-se amparados e a dividiram. Então, isto foi ampliando. Já viram o peso que seria? Receber uma mensagem para salvar o mundo através dos conhecimentos e por aí fora. Já vimos isto? É muitíssimo interessante. Então, este processo é um processo que dilui a responsabilidade sobre a humanidade inteira. Quem tiver olhos de ver, que veja. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem é que disse isso? Foi Jesus. Não é? Ou seja, é nossa responsabilidade. É muito interessante. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se pode queimar os espíritos. Portanto, a mensagem espiritual verteu e continuaria a verter sem cessar, como até hoje, ligando-nos à espiritualidade de uma forma que nós desconhecíamos, tão organizada. Allan Kardec, quando faz referência a isso, é óbvio que está a colocar um facto real. Foi no 9 de outubro de 1861, em que os livros espíritas, que haviam saído da editora para serem distribuídos em Barcelona, foram recebidos pela igreja e, em praça pública, queimaram-se os livros espíritas. Coisa boa. O motivo pode não ser bom, mas foi maravilhoso. Porque as pessoas estão a queimar os livros por quê? O que é que tem lá? É a psicologia inversa. Então foi um grande trabalho que acabou sendo feito por quem queria contrariar a doutrina espírita e acabou por favorecer a doutrina espírita. Então pode-se queimar os livros, olha, até uma comunidade inteira pode ser destruída, seja como for. Há inúmera perseguição pelo mundo afora. Há países que, pelas suas próprias leis, muitas vezes populares, que agora estão a ser alteradas, ainda condenam a morte e a mediunidade. Estamos em 2024 e isto ainda acontece. Mas acontece uma outra coisa, aí por falta de conhecimento também. Muita gente acaba internada em instituições de demência, quando em boa verdade estão a ver o que nós não vemos. Muitas vezes são médiums, mas muitos mesmo. E posso dizer que a esmagadora maioria. Bastava uma estrutura de valores
e de percepção para a pessoa dizer assim, afinal eu sou normal. E aí diminui a ansiedade e começamos todo um trabalho de mudança. Mas isto é o progresso. É o progresso. E já vemos grandes mudanças. Okay? Então, este é um outro conceito que Allan Kardec vem somar a ideia da autoridade da doutrina espírita e a universalidade da informação pela espiritualidade pelo mundo afora. Então, nós não estamos aqui sozinhos. Nós não estamos nesta sala, aqui a conversar, e estamos nós aqui a aprender. Gente, no planeta todo, há pequenos núcleos cristãos, espíritas, a conversar sobre estes temas, para que no futuro nós sejamos, não individualmente, mas no conjunto, uma ideia que se coloca na fraternidade, no companheirismo. Não é só o meu eu. Não é só eu que vou ficar bem. Não, é sempre com consequências. Então é possível, realmente, que se individualmente encontre ou se coloque uma barreira. Mas nesta coletividade humana, dispersa e espiritual, não dá. Não sei se conhecem, já agora. Há um facto muito curioso de uns... eles chamam-se estáticos, né? A pessoa entra em êxtase. Então, em França, no cemitério, as pessoas se reuniam e recebiam espíritos, que era uma coisa disparatada, nesta altura. Por quê? Porque não percebiam nada, né? Então era um fenômeno absurdo. Só que os vizinhos, peraí, o pessoal vem para aqui à noite, começaram a ir aos gritos, e incorporar toda a gente. Então, olhem só que interessante. Na altura, eu não me recordo o nome, mas o dirigente daquele burgo fez um édito a proibir a manifestação dos espíritos. E sabe o que aconteceu? Acabaram. Não houve mais espíritos ali. Por quê? Dois aspectos. Primeiro, as próprias pessoas em si, agora é proibido, mas ainda queriam. Só que a espiritualidade, muito materializada, mandou não fazer. Percebe? Então é interessante, que às vezes nos passam situações da nossa vida que não nos apercebemos, que mesmo na espiritualidade há muito desconhecimento. Reparem, no nosso caso, não façam isto, está bem? Mas desencarnemos amanhã. Não façam, está bem? Depois dá mais trabalho. Desencarnemos amanhã. O que é que nós saberemos quando chegarmos à espiritualidade? Saberemos isto que sabemos hoje. Não sabemos mais. E isto é interessante. E Allan Kardec vai falar nisto mais à frente. Os espíritos se comunicam em todos os pontos da Terra. Okay? Só para reforçar esta ideia. Não era só em França ou em Paris. Não. Ou na Argélia, né? Espalhava-se pelo mundo todo. Isto era para todos. Okay? Muitas vezes nós não sabemos disso, né? É interessante. Okay? E aí, mais, fosse que classe fosse rico, pobre, em boa formação, sem formação, não importa, não tinha classe social, não tinha nada, nem nenhum lugar específico. Era pelo mundo todo, famílias de uma forma geral, porque nós somos seres humanos. Só isso. Cumpre, seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade, o conceito da doutrina espírita. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Olha que interessante. Imagine que só nasce em França. Só a França é que tem, ou só o Brasil, ou seja lá o que for. Não seria universal, seria local. Por isso é que as manifestações se dão pelo mundo todo. É óbvio que precisava de uma organização. Isso já estava previsto. Pronto, foi em França, tinha que ser em algum lugar. Mas as mensagens vêm do mundo todo. E se observarmos o conjunto das obras de Allan Kardec, nós vamos ver não só a data das mensagens, mas também as cidades. Naturalmente, daí fazemos a relação dos países de onde vieram essas mensagens. Foi pelo mundo todo. E quem tiver a oportunidade na Revista Espírita vai ver mensagens chegando também do mundo todo sobre experiências impressionantes. Muitas delas na fase de questionamento. Vocês já ouviram aqui que nós tivemos um estudo recente sobre um senhor médium, pelo menos achava-se assim, que quis comunicar com a mãe de uns passarinhos. Os passarinhos tinham desaparecido. Para quem não esteve, também não é problema, está no próprio livro. E a mãe dos passarinhos manifestou-se. E o que foi interessante foi que
Allan Kardec brinca e diz, a falar num fluente francês, um francês bastante eloquente. É óbvio que não era a mãe do passarinho que se tinha manifestado. Era um benfeitor que estava a orientá-lo. Mas na crença e desconhecimento dele, ele pensava que era a mãe do passarinho. Mas tudo bem, isso não faz mal. O que importa é que o fenômeno existe e nós precisamos conhecê-lo. Já agora, para saberem, os passarinhos que ele andava à procura foram encontrados, está bem? Já agora. Mas não foi a mãe dos passarinhos. Mas isso é para ter uma ideia. Nos falta ainda muito conhecer, estruturarmos, está bem? E se fosse, voltando aqui ao tema, né? Se fosse só um lugar ou só uma pessoa, seria muito mais difícil a abrangência universal da mensagem espírita. A palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta. Tudo bem? Fixar isso é uma realidade, é um conceito muito importante na organização. Isso parece uma grande empresa, né? O pessoal do marketing ia dizer assim, então, como é que vamos fazer? Vamos fazer só neste nicho? Não, vamos colocar a nossa sede aqui, mas vai ter que ser global. Tudo bem? Organização. Não tem nada de diferente que nós estejamos a aprender. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. No livro dos Espíritos sobre a lei do progresso, tem uma parte muito interessante, e que diz, mas o progresso ele é imparável, e se alguém se opuser? Será arrastado pela força natural do progresso. Não dá, nós podemos estancar durante algum tempo. Olha, nós temos o caso no Ocidente, da nossa Idade Média, em que ficamos séculos praticamente parados em termos evolutivos de sociedade. Mas chega um momento que não dá. Tem que avançar. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Podemos falar à vontade sobre questões de espiritualidade. Né? E não vem ninguém aqui, né? Por enquanto, né? Esperamos bem que não. Não vem ninguém aqui dizer assim, isto é do demônio e por aí fora. Pode pensar. Mas socialmente já temos equilíbrio para manter isto. Portanto, não há que ter nenhum receio. A espiritualidade não tem, porque a espiritualidade não vai acabar. Eu posso dizer que o sol não existe. A ideia é minha. Né? O sol não existe. Mas eu vou sentir os seus efeitos. E ele está lá. Ele vai estar sempre a dizer, olha, eu estou aqui. Eu posso, durante algumas horas, ir para o outro lado, descansar um pouquinho, mas eu volto. Né? Nós podemos negar, mas é uma realidade. Para essa realidade, Allan Kardec, ele está falando na universalidade dos espíritos, da doutrina espírita, e surge aqui uma questão, não é? Ou seja, conhecer esse lado. Quais são os riscos? Já que a mensagem vem de todos os lugares, a gente tem que estar atento a quê? Né? Imagine o seguinte, estamos todos cá, não estamos? Alguém já volta, está bem? Estamos todos cá. Né? E dizemos assim, eu preciso ligar para uma determinada empresa, ou para uma instituição, seja o que for, e vou fazer algumas perguntas que me interessam. Detalhe importante, nós estamos a ver quem está do outro lado? Não estamos. O que as pessoas nos disserem, nós vamos levar como verdade? Em princípio, a pessoa está a dizer, será. Mas aí nós vamos aplicar o quê? O nosso próprio conhecimento, o bom senso. Né? Se tivermos dúvidas, será que isto é certo? O que é que vamos fazer? Vamos consultar outra pessoa. Vamos verificar outro caminho. Gente, isso faz parte da vida. Ou seja, o que está aqui a ser dito não é nada que a gente não conheça. Né? Então, na espiritualidade, eles também comunicam conosco. E dizem-nos coisas. Agora, quem nos diz? Como diz? É certo, não é? Vamos começar aqui pela questão do saber. O saber de cada um deles, repare, dos espíritos, é proporcional à sua depuração. Que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens. Então, peraí, quando eu liguei para lá, eu não estou a ver a pessoa. E ela deu-me esta informação. Ou até pediu para eu esperar, vai verificar, seja como for. Na espiritualidade, os espíritos sabem o quê? O que é que eles sabem? Tudo? Sabem? Tudo sabem. Simples assim. Agora há pouco nós combinamos em desencarnar amanhã, coisa que não vamos fazer, né? Não combinamos nada. Combinamos nada. Né? Gente,
Quando ele chegar lá, não vai, de repente, saber o segredo da universalidade da vida, química, física. Não sabemos o que sabemos. Tudo bem? Simples assim. Do lado de lá até tem tradutores de língua. Hã? Bom, já é muito, né? Pronto. Mas isso fica para depois, ok? Então, o saber de cada um deles é proporcional. Ah, mas o que me interessa isso? Para falar mal deles? Da espiritualidade? Não. É só para nós sabermos com o que é que nos guiamos. Tudo bem? O saber é proporcional à depuração e ao conhecimento que cada um adquiriu. Muito bem. Presunção. Peraí. Quando eu liguei para a empresa, a pessoa diz, eu digo, olha, eu tenho aqui um problema. E a pessoa diz, esse problema é assim, assim, assado. E eu posso lhe perguntar, mas isso é técnico, dependendo do problema. Isso é técnico. Não, mas isso é assim, porque a lei de não sei o que, não sei o que mais. E a pessoa acabou de me atender, é só o atendente. Mas parece que tem grandes considerações, né? Ou seja, grandes conhecimentos. Que entre os espíritos, como entre estes encarnados e desencarnados, ou seja, nós e eles, há presunçosos e sofómenos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos, que tomam por verdade suas ideias. Sofómenos é mesmo isto, é aquela pessoa que está cheia, é uma mania de conhecimento, conhece tudo. Acredita nele próprio. Exatamente, ele faz das próprias ideias verdades que os outros têm que comprar. Só que o detalhe é que isto acontece do lado de cá, mas também acontece na espiritualidade. Reparem a maturidade que a gente já começa a procurar ter ao longo desses anos. Quando eu estiver a falar com um espírito através da psicofonia, ou mesmo recebendo mensagens, eu olho para o conteúdo. Tudo bem? Então quando o espírito disser uma coisa não é verdade, pode ser e pode não ser. Pode ser a verdade dele, e ele até está a ser honesto na proposta dele, mas ele tem um caráter deficitário na proposta daquilo que pretende fazer. É tão simples quanto isto. Gente, viver em espírito ou viver encarnado não altera nada. Continuamos a ser os mesmos. É tão simples quanto isso. Então, cuidado com o endeusamento da espiritualidade. Há dois endeusamentos que fazem-nos mal quando entramos na doutrina espírita. Ou seja, que não é conveniente, melhor dizendo, né? Não é conveniente, que é endeusar médiums, porque é médium. Uou! Fantástico, sabe tudo. Não sabe nada. Sabe o que nós sabemos. Mas então não é melhor do que os outros? Não é melhor do que os outros. O que é que nos torna mais preparados para os desafios? Não é ser melhores que os outros. Mais preparados para os desafios, sermos mais maduros. É aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente aplica. Ter mediunidade, imagine o seguinte, nós temos 5 sentidos. Imagine que nenhum de nós tinha audição. Tudo bem? Então vivíamos olhando, não tínhamos audição, perdíamos um grande sentido, certo? Mas alguém ouvia. Mas eu escuto. E nós íamos estranhar que aquela pessoa reagia a alguns chamamentos ou algumas batidas, fosse como fosse. Essa pessoa que ouve, ela é melhor do que as outras? Não, ela só tem um sentido a mais. O que faz com ele é que pode torná-lo uma pessoa boa ou menos boa. Tudo bem? Então, não endeusar médiuns. E não endeusar espíritos. É um escolho. O escolho é uma coisa engraçada. Os escolhos são aquelas montanhas que estão embaixo nos mares e que os navios não veem. Por isso é que hoje há os mapas, né? Que é para evitar que o navio bata no escolho. Eu não estou a ver, mas ele está lá. Okay? Então, esses escolhos são esses enganos, essas pequenas armadilhas. Okay? Então, não endeusar espíritos, por amor de Deus. Quando alguém disser assim, eu fui a médium tal, não precisa identificar, paguei-lhe bem, né? Okay? E ela disse-me que quem está a prejudicar a minha família é fulana de tal. Por acaso é loura, é muito bonita, né? Nunca isto acontece, né? E o que acontece conosco? Lançamos a semente da desconfiança no nosso próprio íntimo. Muito rapidamente, eu conheço uma história, e vou falar mesmo rapidamente, uma história em São Paulo, e eu acompanhei o caso, em que uma senhora foi convidada várias vezes para ir fazer uma consulta. E ela, não vou, não tem interesse nenhum, por aí fora, não tem. Passaram-se meses. E a pessoa vizinha sempre insistiu. Um dia foi. E a senhora que recebeu, olha, a senhora está aqui, não estou aqui para nada, só estou acompanhando, que é para ver e tal, aquela coisa que eu não tenho nada a ver com isso. Passado um bocado, olha, que aqui o seu marido
ele vai começar a chegar em casa, vai reclamar dor de cabeça, que anda cansado, eu estou a ver aqui uma outra figura, e a pessoa, meu marido, conheço muito bem meu marido. E aí, vai para casa. Passados uns dias, os obsessores espirituais começaram a perturbar quem? O marido. Tirando-lhe energias e por aí fora. O que ele começou a ficar? Desconfiada. Não, ele começou a ficar com dor de cabeça, cansado. E ela, peraí, juntou um mais um, separou-se. Não é preciso contar a história toda, né? Que eu disse que era rápido, né? Passado um tempo, nas atividades de espiritualidade, no trabalho e no amparo, foi redesenhado todo o processo, e aí percebeu-se por aí fora. Depois acabaram em bem, tá bem? Mas era escusado ter passado por aquilo. Por quê? Porque endeusou um espírito. Pergunta número 1. Um espírito elevado, algum dia, vai causar dissensão no lar? Não. No limite, diria assim, minha irmã, ore. Ore com amor. Envolva o seu lar em paz. É isto. Ah, mas não ia dizer a verdade? Estava a dizer a verdade. No que tem que fazer. Porque se tivesse que acontecer, ou se tivesse a acontecer, a vida iria fluir. E o que importa nesses processos é o que nós crescemos com ele e o que nós fazemos com ele. A responsabilidade dos atos ficam com quem os praticam. E esta maturidade é que muitas vezes nos vai faltando. Então, não ouvir a espiritualidade como leis certas. Utilizemos o nosso crivo da razão. Tudo bem? Então, entre os espíritos, há espíritos que enganam consciente e inconscientemente? Sim ou não? Sim, sim. Sim? Há? Ok? Há. Mistificação. Isso é interessante. Tá bem? Vamos aqui falar de mistificação. Espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem para impingirem suas utopias. Lembra-se da empresa? Aquela que nós telefonamos. A pessoa que atende, não, eu sou o dono. Eu sou o dono, sou o técnico e sou o atendente. A empresa deve ser pequenina, né? Eu faço de tudo, eu que sei tudo. Eu é que sou o dono. Tocou o telefone, eu não estou a vê-lo. Será que ele é o empresário, que é o dono, e naquele dia esteve lá? Cada um assume o papel que quer. Por quê? Porque eu não estou a ver. Aí, para quem conhece a doutrina espírita há mais tempo, vai dizer assim, mas o médium está a ver. Está a ver o que o espírito quer que o médium veja. Ok, um espírito mistificador pode apresentar a luz? Pode. Porque luz é uma coisa mecânica. Não é aquela luz diáfana do espírito elevado que surge naturalmente. É uma luz mais esbatida, mas é uma luz. Eu vou te contar uma. Também muito rápido. É telegráfica, está bem? Então, grupo harmonioso, muito trabalho no bem, e um médium, numa reunião de oração para a sustentação do trabalho, uau, está um perfume maravilhoso, né? E não era um trabalho mediúnico, já agora. Perfume maravilhoso, a espiritualidade está aqui. E o que surge através da psicofonia? O espírito obsessor. Que conseguiu adentrar no processo pelo relaxamento em que o que tocou mais nesse médium, que era muito jovem? O perfume. É um espírito elevado. Não, gente. Não é isso que identifica o espírito elevado. Não é o perfume, não é a luz que ele aparenta. Nem a sua imagem. É a sua vibração energética. Nós muitas vezes estamos diante de uma situação em que a pessoa pode ser muito bonita, aparentemente por fora, mas nós sentimos gelo, frio. E o inverso também acontece. Você pode não ter muito boa apresentação, seja como for, mas transmite paz, energia. Então é interessante perceber que não é só um mecanismo nessas relações. Então, na espiritualidade, a mistificação ela ocorre de diversas formas. Perfumes, luzes, muitas vezes utilizam palavras ou conceitos verdadeiros e depois colocam os que lhes interessa no meio. Antônio, você é uma pessoa maravilhosa, eu tenho acompanhado as suas dificuldades no dia a dia, conte comigo que eu estou a acompanhá-lo. Mas olha, não faça mais aquele trabalho, não procure muito ajudar aquela pessoa, porque está a te causar um problema de saúde, está a ficar cansado. Eu disse uma coisa que é verdade, que ele conhece, que é o esforço que ele faz e por aí fora. Mas depois tiro da linha. O que o Antônio tem que fazer? Antônio, já não sei, já não me lembro. Diante da mensagem, o que você faz?
Pelo menos tentar perceber que o Espírito me estava a orientar, ou neste caso desorientar. Percebe o conteúdo todo. Não se deixe levar pelo cântico da sereia. Qual é o cântico da sereia? A vaidade. Antônio, você é uma pessoa muito boa. Está bem? E é mesmo, curiosamente. Não, bom é Jesus, está bem? Bom é Jesus. Não estou vendo, está bem? Bom é Jesus. Okay? Quer dizer, bom é Deus, que Jesus nem o epíteto de bom quis. Okay? Mas isto é uma realidade. Eles tomam os nomes que quiserem. Assinam uma mensagem dizendo: eu sou João Paulo II. E assina embaixo. Não tem escrúpulo nenhum. Zero. Ah, mas a pessoa não tem vergonha? Não, gente. Não tem. Não está a ser visto. Faz o que quiser. Ok? Tudo bem? Junta-se tudo e temos um quadro na espiritualidade que nos faz perceber que, apesar da universalidade, é preciso conhecer. Okay? Ou seja, Allan Kardec recebeu de tudo. Aplicou o conhecimento prático, o bom senso. Allan Kardec era conhecido como o bom senso encarnado. Okay? Interessante, né? Ponderado. Interessante. Então, o que é que nós fazemos? Olhamos o exemplo dele e vamos procurar fazer a mesma coisa diante das mensagens. Daí resulta que o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, tudo que for fora disto, terão caráter individual. Devem ser consideradas opiniões pessoais. Imprudente for aceitá-las e propagá-las como verdades absolutas. Ou seja, recebi uma mensagem espiritual e Allan Kardec, quando faz o Evangelho segundo o Espiritismo e toda a sua obra, ele recebe e vê, isto é moral? É condizente com o somatório? Ok. Agora imagine, uma questão científica que ocorreu com autorização. No livro A Gênese nós temos trabalhos maravilhosos nesta área da cosmologia, inclusive. Mas quando forem particulares, é uma opinião pessoal. Do que for moral, que é do que trata o Evangelho segundo o Espiritismo, para nós é simples. Observamos o alcance das coisas. Agora, ter esta noção e este cuidado de informações específicas fora do cunho moral são opiniões pessoais, que vão ser validadas quando, de forma geral? Quando a mensagem for universal. Surgiu em diversos pontos, com diversos médiuns, ou através de diversos médiuns, e traz a mensagem, ok, esta podemos começar a pensar nela de forma universal. Todo o resto, opiniões pessoais. Ok? Momento das perguntas. Estamos a falar da universalidade da doutrina espírita. Como é que surge a sua autoridade? Né? À vontade. Questões? Sim, preferências. É assim, ou a gente sabe tudo e não tem dúvidas, ou não sabe nada, não, né? Mas eu sei que vocês sabem. O importante é isso, né? Eu não sei se tem muito a ver com o que a gente está falando, mas tem um pouco que eu queria entender sobre o João de Deus. Sim. João de Deus, que foi um médium de cura. Eu conheço. Posso já antecipar? João de Deus não é espírita. Os conceitos dele podem ser espiritualistas, mas ele não é espírita. Todas as decisões que ele tomou, a família, os ganhos e por aí fora, porque ele sempre, inclusive, dava o Evangelho para ler, essas coisas, mas ele não era espírita, nunca o assumiu, e a única coisa que eu reputo como de mérito é ele não ter dito que era espírita. Tudo bem? É porque assim, eu queria saber se ele realmente tinha o dom, essa mediunidade de cura, e de repente ele desviou do caminho. Não, ele não desviou. O caráter moral é sempre da pessoa. Portanto, ele não desviou. Ele teve a oportunidade de desviar. O detalhe interessante aqui é aquilo que nós dizíamos agora há pouco. Se eu ouvir e os outros não ouvirem, não faz de mim melhor do que as outras pessoas. Até posso utilizar a minha audição para ajudar ao que ocular. Mas se eu utilizar o ajudar com interesse pessoal, eu provavelmente vou cair. Por quê? Porque eu influencio quem está à minha volta. Tá bem? Então, João de Deus realmente tinha a mediunidade. E a mediunidade ela é física, nunca esquecer isso. Não é moral, ela é física. E, portanto, não cabe aqui propriamente estar a falar de João de Deus, mas o exemplo, sim, pode servir para que nós pensemos no assunto. Ou seja,
Com pena nossa, foi uma grande oportunidade que se perde de exemplificar o bem na sua simplicidade, no seu desinteresse. Tá bem? Mas médium era. Tá bem? Então o mal dele era só não ser espírita, hein? Não é mal nenhum. Até podia ser espírita, mas o que eu acabei de dizer, Júlio, é que há uma coisa que eu reputo como positivo. Ele não se afirmou espírita. Agora, se afirmasse espírita, o problema seria maior, porque ele estaria a envolver todo um grupo de pessoas que trabalham no bem de forma desinteressada e ele não fazia o exemplo, mas assumia o nome. É só isso que eu estou a dizer. Sim, eu entendi. Okay? É como se diz que médium espírita. O que é isso? Não há outros médiums? Também há. A unidade está em todo lado, não é? Sim, Júlio, mas a pergunta foi muito pertinente, separando as coisas, está bem? Então, a mediunidade ela é universal. E ele assumiu que não era espírita. Ótimo. Tudo bem. Utilizou como utilizou. Tudo bem? Como é que chama? Daniela. Daniela. Obrigado, Daniela. Mais? Faz favor. Agora, o seu nome eu não sei mesmo. Eu me chamo Tâmina. Eu gostaria de perguntar relativa à questão da luz que você falou. Tanto um espírito pode se demonstrar com luz, né? Ok. Para fazer essa distinção e chegar até alguém de uma forma ilusória. Ilusória mesmo. Sim, sim. Mas há alguma coisa específica, tipo tipos de luzes ou, de maneira geral, luzes e a gente vai conforme a nossa sensação. Por exemplo, porque é muito comum para mim, às vezes, ver tipo pontos, sabe? Sei. Quando eu vou olhar para esse ponto, ele desaparece. Tipo, é só pontos, não é um espírito, não é uma luz específica, uma forma. São pontos, tipo, de luzes, parece que eu vejo assim, rodando nos lugares. E eu fico confusa para entender se isso é de fato só espíritos que podem estar querendo me mostrar alguma coisa aleatória, ou eu vou entender isso com a sensação disso, enfim, necessariamente. Okay. Então, primeira coisa, necessariamente ver pontos de luz não significa que esteja a ver espíritos. Claro. Pode ser outra questão até física. Okay? Esse é o primeiro aspecto. O segundo, é muito difícil estar a dizer assim, olha, a luz é assim ou desta maneira ou daquela outra. Primeiro porque eu sou cego nesse sentido, eu não vejo. Tá bem? E assumo. Né? Então o que acontece? É simples perceber pela descrição o tipo de luz que será, mas eu não consigo dizê-la e é sempre uma mentalização de cada um. Então o mais importante é o conteúdo, que porventura venha de uma mensagem, o conteúdo é a essência, e há um registro que é natural, que é o da presença, aquela boa presença. Atenção, um detalhe, às vezes, isso é que eu quero colocar um parênteses, que é, às vezes a gente diz assim, aquela pessoa chegou perto de mim e eu não me senti bem. Mas eu não perguntei para a pessoa, se ela chegar perto de mim, se ela se sentiu bem. Então cuidado, porque às vezes é a nossa vaidade a funcionar. Ok? Então, o tipo de luz, ou como é essa luz, eu não sei dizer, e dificilmente alguém conseguirá descrever uma luz, porque é uma coisa muito própria. Mas, acima de tudo, o conteúdo e as boas ou más sensações que tenhamos. Tá bem? Daí a importância de nós termos um hábito da oração para mantermos ligados à espiritualidade superior, que nos intuirão sobre esse registro. Repare, se eu vivo, se eu tenho um padrão mental de equilíbrio e pacificação interior, quando algo esteja fora desse padrão eu sinto. Mas quando vem dentro eu reforço. Tudo bem? Então daí a importância de às vezes nós, sempre, buscarmos uma sintonia de pacificação constante. Não é paz de vez em quando, não é algo aleatório, não. É algo que está estruturado em nós. Está bem? Sim, eu nunca achei que fosse espírita, só que não entendi também. Porque... Sim. Depois podemos conversar, porque cada caso é um caso. Está bem? Obrigada. Nada. Mas Allan Kardec faz uma pergunta. Atenção, tudo que está aqui está lá no livro. Vocês podem ler à vontade, está tudo lá. Tá? É mais resumido. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Ou seja, eu não domino o assunto. O que vai acontecer? Né? Que tipo de mensagem eu vou receber e por aí fora? Então, o que nós fazemos se não depositarmos confiança em nós próprios? Na recepção de uma mensagem espiritual e por aí fora? Vamos pedir ajuda, a explicação. Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. Por que temos centros espíritas? Centro, união, núcleo. Justamente para que nos ajudemos uns aos outros. Mas eu não posso ter a minha mediunidade, estar em casa, pode ir à vontade. Os riscos é que são grandes. Porque quem é que vai comunicar comigo? 1 ou 2 espíritos.
ou 3, ou 10, seja o que for. Mas qual é o crivo? É só o meu. E o meu crivo normalmente será mais falível. Daí um centro espírita. Eu conheço muito boa gente, pessoas espetaculares, com muito boa vontade, que dizem assim, eu tenho uma missão, e a minha missão é servir na área da mediunidade. Eu disse, olha, então junte-se, estude, participe dos grupos de estudo, aprenda, crescer em conjunto, não precisa ser aqui, pode ser noutra casa espírita, mas junte-se. Não, que a minha missão é ser livre. Tudo bem, o risco é maior, mas muito, muito maior. Tudo bem? Amigos comandantes? Ok. Então, buscar o parecer da maioria. Ok? E voltas para a vaidade. E voltas para a vaidade. Tal e qual. Porque, olha, por exemplo, o Cláudio está a dizer, às vezes é uma inspiração para nos tirar de um bom caminho. E nós nem nos apercebemos, porque temos a antena ligada e vem, você que vai salvar, você não depende de ninguém. Okay? É isso, Cláudio. Aquele filme do Advogado do Diabo termina mesmo assim, né? Quando, depois de passar tudo que ele passou, no finalzinho ele vai chamar, você é bom demais e tudo, ele fala, a vaidade sempre foi meu melhor pecado. Eu não lembro disso. Okay. É a última cena do filme, que ele, depois de passar tudo que passou, ele recebe um novo convite, mas que mexe com a vaidade dele, e ele aceita novamente entrar no mesmo esquema. Ok. Como os presunçosos e os sofômetros. Sim. Tal e qual. Eu que sei. Agora, nessa coisa, em cima disso, a intuição que muitas vezes nós temos, como no caso de um exemplo da luz, ou de estar na frente de um João de Deus da vida, que eu nem sei quem. João de Deus é um médium que fez um serviço em Goiás, numa cidade chamada Badiania, que curou milhares de pessoas, mas ele tinha um compromisso espiritual com o pessoal da Irlanda, da Inglaterra. O orientador dele era o espírito que inclusive auxiliou, aliás, induziu Francisco Xavier, o apóstolo da Índia. Que é o nome dele? Ele é um santo na igreja. O Inácio Loyola? Inácio Loyola, exatamente. Esse é o orientador espiritual dele. Que era a oportunidade, já agora, que João de Deus tinha de retomar um bom caminho invertendo o mal que eles fizeram enquanto jesuítas aqui na Inglaterra, na Europa. Então todo o processo é muitíssimo interessante. Eu reputo, volto a dizer, com todo respeito a esse senhor, as falhas todas cometeu, eu desrespeito, a gente viu isso tudo, mas que ele teve a hombridade de dizer que era dele. Ponto. Foi só uma parte. Sim, Claro, desculpa. No caso de ser uma coisa muito natural da gente ser médium, vaidoso. Okay. Médium e vaidoso. Muitas vezes a gente tem essas intuições fantásticas. Eu acho que sempre foi um grande problema que eu tive, de achar que eu era um realizador, que aquilo que vinha na minha cabeça. Ideia brilhante que eu tenho, né? E eu achava que é da minha cabeça. Sim. Até que comecei a perceber que era mais do que isso. Porque comecei a perguntar. Comecei a vir aqui. Sim. Conversamos. E a ideia da gente, por exemplo, melhorar e trabalhar essa coisa da intuição é realmente a gente trocar essa informação, o grupo de estudo. Chega um momento que fala por mim, eu queria melhorar isso em mim. Okay. Eu fiz escolhas agora para 2024, dentro da caridade, que eu queria rostos. Não simplesmente pegar uma sacola e deixar aqui, por exemplo. Queria um rosto, né? E isso foi acontecendo muito bem. E me vejo brigando com as minhas opiniões, com a vaidade, que o outro não quer ajuda, que o cara, putz, a gente tenta ajudar, o cara é cabeçudo, mas tem uma intuição ali que eu também não sei até que ponto eu continuo, eu volto para trás, eu deixo andar com as próprias pernas. É uma coisa... Eu vou tentar, num só conceito, abrir a lógica para repensar, porque esse é um assunto que dá muito pano para manga, mas é diferente. Eu perguntei se é bom, mas não resumo. Exatamente, eu vou te dizer, só um conceito. Nina, você quer isto? O que eu acabei de fazer com a Nina? Eu disse para a Nina, diminua-se e peça-me, você tem que me dizer que quer isto. Mas se eu disser, Nina, por favor, aceite isto. Eu acabei de dar liberdade à Nina para que ela não se sinta diminuída pelo processo. Então, isso é só um conceito. Agora larga isto para toda a nossa relação, em família, seja como for, até no próprio exercício da caridade.
Tudo bem? Percebido só o conceito? E aí há muito para tratar. Está bem? Até o próprio conceito da vaidade poderíamos falar, mas o pessoal tem que querer almoçar, né? Só uma garantia séria existe para o ensino dos espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, em vários lugares. Allan Kardec reforça esta autoridade ao longo deste item. Não nos arvora... e aqui o caráter de Allan Kardec. Gente, isto é fantástico. Porque em toda a obra a gente vê isto. Ele faz um trabalho maravilhoso, tem uma inteligência impressionante, mas ele diz, o trabalho é da espiritualidade. Ele diz, não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós que vos dizemos. A nossa opinião, próprio Allan Kardec, não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal. Isto é Allan Kardec. Nada de impor. Okay? Na posição em que nos encontramos a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condições de observar sobre que princípios se estabelece a concordância. Recebe muitos, ajusta e vê. Isso é um trabalho mesmo didático, um trabalho professoral. Né? Atenção, que não eram centros espíritas assim, muito grandes, está bem? Eram núcleos familiares que surgiam. Surgia a questão mediúnica, depois uns eram intuídos, então eram pequenos núcleos, mas era pelo mundo todo. Não eram centros espíritas assim instituídos. Estou a falar em 1860, 1857. Tudo bem? Isso é muito interessante, a gente não tem essa noção. Depois, chegado o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Lindo. Então imagine, a Carolina, que vivia ali na África do Sul, recebeu uma mensagem espiritual, nem sabia o que era espírito, e os espíritos aparecem, começa a conversar com ela aceita, começa a escrever e por aí fora. Aí, na comunicação, as pessoas vão falando e a intuição, ela é intuída para dizer assim, olha, França, Paris, e ela encontra, então, um núcleo de estudos sobre questões de espiritualidade. E ela manda para lá. Foi o que você fez, não foi, Carolina? Exatamente. Mandou a mensagem para lá. Ok? Mandou a mensagem para aqui. E ficou. Passado algum tempo, uns anos, ou meses, seja o que for, mas alguns anos, recebe um livro, conhece um livro, e vai ver que a sua mensagem não está lá, não precisa estar lá, mas o conceito está todo lá. Então, os próprios médiuns foram verificando ao longo do tempo o resultado do seu trabalho, que depois se expandiu pelo planeta todo. Tudo bem? Isso é maravilhoso. Você ficou contente, Carolina? Foi muito bom, não foi? Olha, está aqui. E mais, não tem o meu nome, que bom, não preciso estar aqui com problemas com vizinhos, nem com vaidades, nem nada. Que maravilha. Eu estou muito feliz, Carolina. Né? Sobre os pontos ainda não elucidados, né? Tem que se ressaltar isto. A doutrina não... Esses pontos não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerem insuladas. Que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas, senão sob todas as reservas, a título de esclarecimento. O livro Memórias de um Suicida, de Ivone, ela colocou aquilo na gaveta durante anos. Ela tinha um livro completo. Durante anos, por quê? Porque não havia concordância naquele ponto evolutivo do processo do conhecimento espírita. E quando surge o Nosso Lar, com Chico Xavier, e ela, organização, cidade, técnicas, ok, já posso. Então imagine, o bom senso a funcionar com a Ivone, e a coragem abissal, gigantesca, de Chico Xavier, a dizer, olha, aliás, só para terem uma ideia, ele não acreditou quando ele recebeu o livro Nosso Lar. E foi levado até lá para dizer, ok, sim senhor, já vi. Em boa verdade, ele já conhecia, só que encarnado teve a mesma bênção que nós, do arquivamento dos conhecimentos. Tudo bem? Então, tudo que seja novidade merece ainda um trabalho de perceber o seu desenvolvimento. O que fazem as grandes almas? Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente. Os benfeitores espirituais não dão grandes conhecimentos. É gradual. À medida que a inteligência se mostra apta a compreender uma verdade de ordem mais elevada. Ou seja, vão dando mensagens graduais. Somos espíritos,
aqui é assim, assado. Só para ter uma ideia, a própria doutrina espírita em Inglaterra, eu ouvi dizer que ainda hoje é assim, eu não acredito, tá? Perdoar-nos aos irmãos ingleses, que a dificuldade deles é aceitar a reencarnação. Porque isso os colocaria numa perspectiva deles terem vivido outras raças. E eles não aceitam. Quando é uma base, a nossa experiência pelas diversas partes do mundo. Então, aqui, a lógica de nós compreendermos e assimilarmos os conceitos de forma gradual. Mesmo assim, há quem ainda algumas coisas não compreenda ou aceite. Está bem? Os espíritos levianos não se preocupam muito. Eles respondem a tudo e todos. Lembra-se daquela senhora da empresa? Tudo bem? Responde a tudo e todos. Os espíritos levianos são assim também. Se eu perguntar que cor é a cadeira que está na outra sala, ele vai responder. Mas isso para ele é fácil. Mas se eu disser qual é o número da loteria, também vai dar. Está bem? Não procurem, está bem? Não vejo isso. Então, este é um mapa da espiritualidade, né? Os espíritos verdadeiramente ponderados aconselham que se aguarde confirmação. Bem? Os espíritos ponderados, eu vou fazer uma pergunta. Olha, eu tenho um familiar que está com um problema de saúde assim, assim, assado. E há relatos desses, mesmo com o Divaldo Franco, em que o espírito superior diz, este caso nós vamos levar para a avaliação superior ainda, para verificar o melhor mecanismo para o tratamento. Tudo bem? Então, isto é uma realidade. Os espíritos superiores não andam para aí a dizer as coisas à toa. Universalidade dos espíritos. Então, o importante é isto. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. O caráter, a envolvência, é para todos. Essa é a sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Percebemos a questão da autoridade? De onde é que vem a autoridade espírita? Não é de A, B ou C. Não é sua também, Antônio. Está bem? Eu disse que você é uma pessoa muito boa. Não é da minha, não é meu. Não é de ninguém em especial. Ah, mas Allan Kardec tem um nome relevante. Claro que tem, foi ele que organizou. Mas a mensagem é espiritual. O Livro dos Espíritos de quem é? Dos Espíritos. É o mesmo título, o Livro dos Espíritos. Daí vem a sua força moral, a sua abrangência. Espera aí, Casimiro, tudo bem, gostei, ótimo, percebi isto. E? Responsabilidade. Eu não estou no meu barco, eu estou num grande barco. Estou numa enorme embarcação. A trabalhar em favor de quem? Da humanidade. Beneficiando-me na condição de melhor navegador, mas percebendo que há muitos mares a serem desbravados e comunidades a serem esclarecidas. Não é na pretensão de dizer, eu que sei as coisas. Não, mas é exemplificar. Ou seja, é esse enorme trabalho que nos compete fazer. Mas para fazer um trabalho desses, convém que tenhamos consciência de onde estamos. A nossa família inclui-se. Claro, nossos filhos, nossos pais. É por aí que começa a ideia de amar ao próximo. E quando eu estiver no autocarro, quem é meu próximo? É a pessoa que está sentada ao meu lado. Se não tiver ninguém, também não é problema, né? Pode ser o motorista, né? Mas esse é o meu próximo. Então eu estou na Terra com um fundamento, com um objetivo de vida. Estou. Ele é para mim? Não. Ele é para a minha estrutura, para que eu ajude no todo. Por isso é que eu consigo perceber por que a espiritualidade trabalha em nosso favor. Porque nos amam. Amemos-nos na mesma medida e a natureza funciona assim. Devolve-nos em dobro. Nenhum de nós aqui está desamparado. Nenhum. Por mais difíceis sejam às vezes as nossas dificuldades ou dúvidas, estamos sempre amparados. Sempre. Ah, mas eu não consigo sintonia. Vai conseguir, desde que queira e persevere. Jesus é um terapeuta tão maravilhoso. Ele diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Salvo? Progredirá. Perseverar. Confiar. Para confiar eu preciso ver. É o que estamos a fazer. Tudo bem? Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou.
servir. O Filho do Homem veio para servir. Foi o que Jesus disse que veio fazer. Servir. Se estamos no trilho, se assim queremos, agora sempre com mais consciência. Tudo bem? Alguma questão que queiram colocar? Então vamos ensinar. Na paz, na harmonia, o ambiente espiritual preparado por estes mensageiros que desejam o nosso bem. Vamos buscar o nosso guia, o nosso modelo. Mestre Jesus, nossos lares aqui representados, vem buscar a Tua luz através de cada um de nós. Iluminar a vida daqueles que estão conosco neste processo reencarnatório, vivendo a experiência de um corpo na Terra, nesta grande escola. Por isso vimos rogar-te, Jesus, em primeiro lugar, que aceites a nossa gratidão e que reforces em nós, essa é uma rogativa também, a inspiração para a melhoria, para o progresso. Para que nossas emoções sejam mais saudáveis, mais acolhedoras, menos perquiridoras. Um afeto que constrói, que liberta, que abre caminhos e que ilumina. A terapia de Teus exemplos, de Tuas palavras, estão disponíveis para todos nós. Nós rogamos Teu auxílio para alcançá-las, para vivê-las, para perseverar até o fim. Sentindo que Teus trabalhadores derramam a luz necessária para cada um de nós, de forma geral e com a característica individual de que necessitamos, agradecemos por esta energia de equilíbrio e paz que adentra o nosso ser, equilibra o nosso campo mental, auxilia-nos, Senhor, a manter esta vigilância, esta ligação. Que as bênçãos aqui recebidas auxiliem nossos irmãos em maior sofrimento, nos dramas em que nos colocamos em países que se encontram em guerra, em dramas que nos colocamos pela necessidade das provas coletivas, para que as Tuas bênçãos e estes bons sentimentos aqui, encontrados e vivenciados, aplaquem as dores, serenem as almas, para que depois a paz se materialize. Acompanha-nos, Senhor, de retorno aos nossos lares, para que lá encontremos as luzes da Tua presença. Em cada canto e recanto, as flores luminosas a recordar a paz que nos deixaste. Não aquela que o mundo nos dá, mas aquela que nos descedenta. Muito obrigado, Jesus.